Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais queridas e, olha, mais complexas da história do futebol. Tô falando, claro, do lendário Garrincha. E para começar tem essa frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano que para mim diz tudo. Ele captura a essência do Garrincha. Não era só sobre ser um jogador, ele era alegria em pessoa para milhões de torcedores. Então, quem era esse homem? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. A história dele é uma montanha-russa de glória, de uma superação que parece impossível, mas também de uma tragédia pessoal muito profunda. É muito mais do que só futebol. E para a gente entender o Garrincha de verdade, a gente tem que começar pelo começo, pelo mais básico, o corpo dele. Porque se a gente for seguir a lógica, o corpo do Garrincha era a última coisa de onde poderia ter saído um gênio do esporte. Olha só essa lista. É de cair o queixo. Ele nasceu com estrabismo, a bacia torta, uma perna 6 centímetros mais curta que a outra e os joelhos, um virado para fora, o outro para dentro. Os médicos da época foram categóricos. Disseram que ele teria sorte se conseguisse andar direito. Jogar futebol? Nem pensar. Não é à toa que ele ficou conhecido como o anjo de pernas tortas. E é aqui que a história dele vira uma lenda. Porque a pergunta é, como? Como que um cara com tudo isso contra ele não só conseguiu jogar futebol, como virou um dos maiores de todos os tempos? Bom, ele nasceu Manuel Francisco dos Santos, lá em Pau Grande, distrito de Magé, no Rio. Para todo mundo, ele era só o Mané. O apelido Garrincha veio da irmã dele, por causa de um passarinho da região. E, cara, o apelido era perfeito, né? Um pássaro pequeno, rapidinho, meio desajeitado, era a cara dele. Mas o caminho até o estrelato, nossa, não foi nada fácil. Ele trabalhava numa fábrica de tecidos e jogava na várzea. Foi rejeitado por um monte de time grande, olhavam para aquelas pernas tortas e simplesmente não acreditavam. Só que aí, em 1953, um único treino no Botafogo mudou tudo, para sempre. E quem conta essa história é ninguém menos que Newton Santos, a enciclopédia do futebol, um monstro sagrado da defesa. Imagina a cena. Primeiro treino do Garrincha, ele pega a bola e dá um baile no Newton Santos. Dizem que no intervalo o próprio Newton chegou na diretoria e falou: contratem esse cara agora, eu não quero ter que marcar ele nunca mais. Ele viu na hora que aquele menino era diferente de tudo. E aí a gente chega em 1958, na Suécia. Ao lado de um garoto que estava surgindo, um tal de Pelé, Garrincha foi peça-chave. E tem um dado absurdo: com Pelé e Garrincha juntos em campo, a seleção brasileira nunca perdeu um jogo. Pensa nisso, era uma dupla simplesmente imparável. E foram eles que trouxeram pra gente a nossa primeira Copa do Mundo. Mas essa frase dele, depois de ganhar a Copa, mostra bem quem era o Mané. Todo mundo comemorando e ele, sério, não entendeu nada. Achava que era um campeonato de pontos corridos e perguntou quando seria o segundo turno. Para ele, a glória, o troféu, tanto faz. O negócio dele era só a bola, era só jogar. Agora, a gente avança 4 anos. Chile, 1962. Se a Copa de 58 foi onde o mundo conheceu Garrincha, a de 62 foi a sua obra-prima, a coroação definitiva. Não tem outro nome, foi a Copa do Garrincha. E o cenário era tenso, para dizer o mínimo. Logo no segundo jogo, Pelé, o rei, o melhor do mundo, se machuca. Fora da Copa. Foi um desespero geral. Todo mundo pensou, pronto, acabou o sonho do Bi. Só que aí, Garrincha decidiu que a história seria outra. Ele pegou a responsabilidade toda para ele. E como assumiu, hein? Olha esse número, 42%. Ele participou diretamente de 42% de todos os gols do Brasil naquela Copa. Fez 4, deu passe para mais 2, ele basicamente pegou o time pela mão e levou até o título, sozinho. O que ele fez no mata-mata foi coisa de cinema. Contra a Inglaterra, fez 2. Contra o Chile, dono da casa, na semifinal, fez mais 2. Gol de cabeça, de falta, de perna esquerda, de tudo quanto é jeito. E na final ele ainda jogou com 38 graus de febre. Só a presença dele em campo já bastava. Essa manchete de um jornal chileno diz tudo. De que planeta veio Garrincha? Era essa sensação no mundo todo. As pessoas olhavam e não entendiam como aquilo era possível. Era uma força da natureza, uma coisa mágica que ninguém conseguia explicar, muito menos parar. Só que, como acontece com tantos gênios, né? Aquela luz toda dentro de campo escondia uma escuridão muito grande fora dele. Agora a gente precisa falar sobre o outro lado do Mané Garrincha. E o contraste é chocante. Em campo ele era a lenda, bicampeão do mundo, amado por milhões. Fora dele era o homem, o Mané. Um cara que lutou a vida inteira contra o alcoolismo,
que teve relacionamentos super conturbados, que teve pelo menos 14 filhos e que, no fim, morreu sem dinheiro. O declínio físico dele também foi muito triste e rápido. Os joelhos, que já eram um problema, simplesmente não aguentaram mais. A artrose chegou com força. A magia foi sumindo. Ele passou por vários clubes depois do Botafogo, mas já não era o mesmo. Era uma sombra daquele jogador genial. E o fim foi trágico. No dia 20 de janeiro de 1983, com apenas 49 anos, o Garrincha se foi, vítima de uma cirrose consequência do álcool. Morreu pobre, sozinho e, o que é mais triste, meio que esquecido por muita gente do próprio mundo do futebol. Aí fica a pergunta, né? Se o fim foi tão triste, por que até hoje, quando a gente fala Garrincha, as pessoas abrem um sorriso? Por que ele é lembrado com tanto afeto? A resposta está no legado que ele deixou. Essa frase do Djalma Santos, companheiro dele na seleção, é genial. Comparar o Garrincha com o Charlie Chaplin. É isso. Ele não era só um atleta, ele era um artista de circo. O campo era o picadeiro dele. As pessoas iam para o estádio para se divertir, para ver a mágica, para ver o que o Mané ia inventar daquela vez. No final das contas, o legado do Garrincha não se mede em troféus, embora ele tenha ganhado os maiores que existam. Se mede em alegria. Era o jeito dele jogar. Ele driblava porque era divertido, era uma grande brincadeira para ele. Não foi à toa que o grito de olé ficou famoso com ele. Cada drible era uma obra de arte. E tem esse trecho do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu isso logo depois da morte do Garrincha e, nossa, é muito poderoso. Drummond sacou que o Garrincha não era só um jogador de futebol. Ele era a personificação de um sonho, sabe? E quando ele se foi, esse sonho se tornou algo único, insubstituível. E não tem jeito melhor de terminar. O epitáfio no túmulo dele resume tudo de forma perfeita. Não diz aqui jaz um bicampeão do mundo, ou o ídolo do Botafogo. Diz, aqui descansa em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. E é isso, ele foi e vai ser para sempre a nossa alegria do povo.